Boa noite a todos. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques da Silva, Duarte Severino Gomes, Edmilson Dutra da Silva, Edivaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira da Costa Filho, Gustavo Nascimento presente, Humberto Freire Pereira, José Rafael Costa, Carla Leite de Araújo, Laudimir Rodrigues da Silva, Luiz Paulo Glória Guimarães, Maria Dorileia Silva, Pastor Julimar Marques da Rocha, Reinaldo Xavier Guimarães. Havendo o número regimental, declara abertos os trabalhos. Comunico aos presentes nessa reunião que, de acordo com o regimento interno dessa casa, não são permitidas manifestações de aplauso e nem repúdio no plenário. Informa ainda que, de conformidade com a resolução número 186/2009, não é permitido no plenário legislativo curvelano fumar e fazer uso de aparelho celular, devendo o mesmo permanecer desligado. Solicito a compreensão de todos nesse sentido, especialmente quanto aos aparelhos celulares deverão estar desligados. Comunico que encontra-se nessa casa urna que está à disposição da população para a apresentação de sugestões, reclamações e outras manifestações da comunidade. De conformidade com os incisos 1, 2, 3 do artigo 117 da Resolução 05/90, solicito à vereadora Maria Dorileia da Silva proceder à leitura do trecho do Evangelho, da oração do trabalho e da Declaração Universal do Direito do Homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 144, versículo 17. O Senhor é justo em seus caminhos e santo em tudo o que faz. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente invocamos o vosso nome e vos oferecemos nosso trabalho nesta casa. Pedimos que envieis vosso Espírito Santo sobre nós, para que ele nos ensine todas as coisas, que ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria, e que desta forma o nosso trabalho prospere. Nós vos damos graças e glória, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de vós. Amém. Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito ao vereador secretário proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Resumo da ata da 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Curvelo em sua 19ª legislatura, ano legislativo de 2017, acontecida em 20 de fevereiro de 2017. Expediente chamado inicial, leitura de correspondências e comunicações recebidas, leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada sem ressalvas, apresentação de proposições, encaminhamento ao plenário e comissões competentes do projeto de lei complementar número 04/2017, proposta de emenda à lei orgânica municipal número 37/2017, projeto de resolução número 5/2017. Submetido à apreciação e aprovado por unanimidade, antecipação do expediente Tribuna Livre, com a participação do cidadão Pedro de Jesus Júnior. Manifestaram no expediente assuntos urgentes os vereadores Pastor Julimar Marques da Rocha e Luiz Paulo Glória Guimarães. Na ordem do dia foram submetidos separadamente a segundo turno de apreciação os projetos de lei número 9, 10, 11, 12 e 993/2017, que foram aprovados por unanimidade. Submetidas separadamente à apreciação as proposições referentes a moções que foram aprovadas por unanimidade, exceto a proposição número 89/2017, sob a qual o vereador Reinaldo Xavier Guimarães solicitou prazo regimental. As proposições referentes a requerimentos que foram aprovados por unanimidade. Durante a proposição número 84/2017, manifestaram os vereadores Humberto Freire Pereira e Laudimir Rodrigues da Silva. Na apreciação da proposição número 100/2017, usou a palavra o vereador Luiz Paulo Glória Guimarães.
As proposições referentes à indicação foram despachadas pela presidência. Durante o expediente de explicação pessoal, usou a palavra o vereador Luiz Paulo Glória Guimarães. Nada mais a constar, o vereador presidente anunciou a previsão de ordem do dia da próxima reunião e, feita a chamada final, declarou encerrada a sessão. Submeto à discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, declaro aprovada. Solicito ao vereador secretário proceder à leitura das correspondências e comunicações recebidas. Da Prefeitura Municipal de Curvelo e Amir Projetos Sustentáveis, convidando para a oficina comunitária do Plano Diretor a realizar-se no dia 6/3/2017, às 19 horas, no distrito de Santa Rita do Cedro, dia 7/3, no distrito JK, e no dia 8/3, às 19 horas, no distrito de Angueretá. Do pastor Zacarias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Curvelo, convidando para o culto em ação de graças pelo seu aniversário, dia 7 de março, terça-feira, às 19 horas, no templo da sede Assembleia de Deus, situado na rua Mato Grosso, 65, Bela Vista, em Curvelo. Apresentaram cumprimentos aos senhores vereadores e mesa diretora pela posse Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, deputado estadual Arlen Santiago. Da Prefeitura Municipal de Corinto, informando que o senhor José Hilton Simonassi foi nomeado para exercer a função de secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Do secretário municipal de Administração, Políticos Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Gilberto Pinto da Silva, em resposta aos ofícios 86 e 87, contendo proposição de autoria do vereador Luiz Paulo Guimarães, referente à correção dos valores da tarifa de transporte coletivo em Curvelo. Da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício 135/2017, contendo proposição de autoria do presidente Geraldo Moreira da Costa Filho, referente à vacinação contra a febre amarela em nosso município. Do gerente do Distrito Regional de Curvelo da Copasa, Daniel de Lima Guiar, agradecendo moção de cumprimentos de autoria do vereador Edmilson Dutra da Silva. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados ao pagamento de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, Prefeitura Municipal de Curvelo, cota R$ 138.862,44. Do deputado estadual Agostinho Patrus Filho, encaminhando o relatório final da Comissão Extraordinária das Barragens. Lembro aos senhores vereadores que é vedado o uso de expressões ofensivas e desrespeitosas ou, de qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos sob pena de ser advertido por essa presidência. Solicito aos senhores vereadores cumprir o regimento interno dessa casa quanto aos prazos estabelecidos e expedientes adequados às suas manifestações. Com a palavra, os senhores vereadores para apresentação sem discussão de proposições, sendo 5 minutos para apresentação de proposições e 10 minutos para apresentação de projeto, conforme o artigo 120. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Edmilson Dutra. Excelentíssimo presidente Geraldo Moreira, vice Humberto, secretário Gustavo, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, quem nos assiste online, boa noite. Senhor presidente, a indicação. O vereador Caes subscreve nos termos regimentais vigentes, indica que seja oficiado ao prefeito municipal de Curvelo, Maurício Soares Guimarães, ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, na pessoa do secretário Gilberto Pinto de Souza, e ao setor de trânsito e transportes, na pessoa do Major Geraldo Ramos de Almeida, solicitando-lhes a implantação de passagem para pedestres, acessibilidade, na rua Paulo Frontin, com a Avenida Antônio Olinto e Praça Mauá, centro, nessa cidade, cuja medida melhor orientará o tráfego e permitirá maior segurança aos pedestres. E segue aqui, presidente, mais alguns pedidos feitos anteriormente da mesma proposição. Pedido de informação, senhor presidente. De conformidade com o regimento interno legislativo curvelano, solicito que seja oficiado ao gerente regional da Copasa, Curvelo, senhor Daniel de Lima Guiar, solicitando-lhe prestar as seguintes informações.
1. Quais medidas estão sendo adotadas pela Copasa MG para solucionar o problema existente na Rua Bélgica, no bairro Bandeirantes, na cidade de Curvelo? 2. Que sejam encaminhadas as informações técnicas, tais como relatórios referentes ao mencionado problema. Verifique-se na referida Rua Bélgica retorno de resíduos pela subestação elevatória de esgoto, cuja instalação, operação e manutenção é de responsabilidade da Copasa, considerando o contrato de concessão para abastecimento de água e tratamento de esgoto, firmado entre o município de Curvelo e a referida empresa. As condições desta via pública são insalubres devido ao mau cheiro, o empoçamento de esgoto a céu aberto no leito da via pública e o sério comprometimento na qualidade de vida e da saúde pública, e também comprometimento do meio ambiente devido ao escoamento de resíduos no curso d'água exigente naquelas proximidades. É uma briga eterna da última legislatura, através do então vereador Vinícius. Nós estamos à frente disso agora para solucionar esse problema de uma vez por todas. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Humberto Freire. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Geraldo Moreira, secretário Gustavo Nascimento, funcionários dessa casa, diretores, meus colegas vereadores, aos que nos assistem online, nos presentes no plenário, boa noite. Uma indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Curvelo, o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes indica que seja oficiado ao prefeito municipal de Curvelo, Maurício Soares Guimarães, solicitando-lhe incluir no programa de asfaltamento de vias públicas a pavimentação da Rua Bagé e Rua Lajeado, no bairro Jardim América, nessa cidade. Trata-se de reivindicações antigas dos moradores junto a esse vereador. Sala Reuniões, 2 de março de 2017, Humberto Freire, vereador. Só para justificar aqui essa indicação, nesse bairro, nessa Rua Bagé, está sendo construído um alto investimento lá de mais ou menos em torno de 30 apartamentos, lá um hotel, tipo um hotel fazenda, e já está sendo um grande investimento, e existe uma parceria entre o proprietário e a própria prefeitura para que seja o mais breve executadas essas obras, principalmente na Rua Bagé, que já foi feito o rebaixamento da rede de esgoto. Eu consegui uma máquina, que a Copasa não está legal, não está em empreiteira, não tem ainda. Eu consegui uma máquina com um empresário e já foi feito o rebaixamento. Então, pedi um pouco de urgência nessa indicação para que seja o mais breve asfaltado daquele espaço. Muito obrigado. Com a palavra, seus vereadores. Com a palavra, o vereador Laudimir Rodrigues. Boa noite, presidente Geraldo, vice Humberto, secretário Dr. Gustavo, vereadores, vereadora Carla, vereadora Dorileia, funcionário dessa casa, público presente, quem nos assiste online. É uma indicação, senhor presidente. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Curvelo, vereador que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica que seja oficiada a chefia de polícia do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Dr. João Otacílio Silva Neto, solicitando todo o empenho no sentido de autorizar liberação de viaturas para atender ações policiais realizadas pelos integrantes da delegacia do município de Curvelo. Essa iniciativa dará melhores condições de trabalho à corporação local, vindo reforçar ações de segurança pública no nosso município. Na oportunidade, deixo consignado o nosso reconhecimento ao excelente trabalho da delegacia local, através da delegada doutora Margarete de Freitas Assis Rocha e equipe. O senhor doutor João Otacílio, chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cidade administrativa, prédio Tranqueiro Neve, prédio Minas, 4º andar. Excelentíssimo presidente, senhor presidente, de acordo com o inciso
4º do artigo 12 da resolução número 05/90, que contém o regimento interno legislativo dessa casa, solicito que seja oficiado ao secretário municipal de obra de serviço urbano, Dr. Genor de Lima Fernandes, solicitando informar sobre o andamento das obras de pavimentação da rua Elias Rodrigues, na localidade de Saco Novo, nesse município. Segundo, informar a data da expedição da ordem de serviço. Terceiro, informar o início das obras. Sala de reunião, dia 2 de março. Obrigado, senhor presidente. É só isso no momento. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Rafael Costa. Quero cumprimentar o presidente Geraldo, o vice-presidente Humberto, secretário Gustavo, meus colegas vereadores, vereadora Dorileia, Carla, os funcionários da Câmara, senhores e senhora presente no plenário, quem nos assiste online. É uma moção de número 0111/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Curvelo, apresenta a mesa diretora, ouvido o plenário e dispensar as demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento de Nilza de Jesus Reis, que seja consignado nos anais da idade curvelana profundo sentimento de consternação por tão grande perca. Os meus sinceros sentimentos de pesar à família lutada na pessoa de seu esposo, Alu Gonçalves dos Reis, extensiva aos seus filhos, Rosa Cristina Reis, Adenilson, Adriano, Neusilene, Maria Neide, Giovanni, José Marques, suas noras, netos. Sua morte certamente deixará grande saudade no seio de sua família e amigos, onde era querida por todos, deixando irreparável perca. Mas temos a certeza de que, a partir de agora, Deus o receba, dando a paz merecida. Que Deus, em sua tão grande misericórdia, possa confortar os familiares e amigos neste momento de dor e saudade. Outra moção de número 0112/2017. A moção de falecimento de Geraldo Lopes de Almeida, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2017. Oficializar a sua esposa, Maria Luísa Alves de Almeida, seu filho amado, Denilson, sua nora, Juliana, seus netos, Mateus e Gabriel. Também outra moção de falecimento, que tem o mesmo teor de congratulação, número 0113/2007, pelo pesar de falecimento de Dinamácio Vieira. Também que o sentimento seja da sua esposa, Mídia, seus filhos, Vitor e Viviane, extensiva sua mãe, Maria dos Reis Vieiras, e aos seus irmãos, Maria de Luz, Josafá, Maria Dulce, Maria de Jesus, genro, noras, bisneto e tataranetos, e demais membros da família. Sala de reunião, 2 de março de 2017. Só isso, senhor presidente, tem para apresentar no momento. Com a palavra, senhores vereadores, passo a presidência ao vice-presidente Humberto Freire. Com a palavra, o vereador Geraldo Moreira. Boa noite, minha diretora, vereadores, plenário. Boa noite a todos. A moção número 107/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Curvelo, apresenta a mesa diretora, ouvido o plenário, dispensado demais formalidades regimentais, moção de profundo pesar pelo oferecimento da senhora Babita Maria Mascarenhas Diniz, que sejam consignados os anais da idade curvelana e oficiado à família lutada na pessoa do seu filho, Fernando Antônio Pereira Diniz, extensivo aos demais filhos, Carla, Júnia, Glícia, Yara, Sofia, Leonardo e Jane, com os votos de restrita solidariedade e apoio, na certeza que os exemplos deixados pela senhora Babita
confortarão a todos nesse momento de grande dor. Que os cumprimentos sejam extensivos aos demais membros da família. Sala de reuniões, 2 de março de 2017. Outra moção, senhor presidente, número 108/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Curvelo, apresenta a minha diretora, ouvido o plenário, dispensado demais formalidades regimentais, moção de peso pelo falecimento do senhor Odilon Moreira Neto, nessa cidade, que seja consignado nos anais do Poder Legislativo e oficiado à família enlutada, na pessoa de sua esposa, dona Nadir Miranda Moreira, extensiva aos filhos Ivan, Ivone, Hilda, Ione, Ilma e Yara, externando os votos de restrita solidariedade. Sala de reuniões, 2 de março de 2017. E uma proposição de lei número 995/2017. Senhores vereadores, apresento a Vossa Excelência para apreciação o projeto de lei número 995/2017, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Servas dos Pobres da Paróquia Sagrada Família, com sede em Curvelo, Minas Gerais. Trata de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 29 de julho de 2008, subordinada à Paróquia Sagrada Família, nessa cidade, e tem por finalidade prestar assistência material aos necessitados. A entidade está legal e juridicamente constituída desde 20 de agosto de 2008, prestando contínuo e relevante serviço à comunidade, no real cumprimento de suas finalidades estatutárias. Pleiteamos o reconhecimento como utilidade pública para a referida entidade, contando, portanto, com o apoio dos nobres pares. Sala de reuniões, de 2 de março de 2017. Obrigado, presidente. Devolvo os trabalhos ao vereador presidente Geraldo Moreira. A palavra toca com os seus vereadores. Solicito ao vereador secretário registrar as presenças no plenário. Gostaria de registrar a presença de Anderson Soares dos Santos, Marlon Darlan Fernandes dos Santos, Lindaura Alves da Rocha, Maria da Glória Gonçalves, Ronaldo Ricardo da Silveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cristiane Pereira Leite, da APAC, Conselho Municipal de Saúde, Euclides Aparecido Fernandes. Encaminho ao plenário e às comissões permanentes. Projeto de lei número 13/2017. Autoriza o município de Curvelo a transferir para organizações da sociedade civil que especifica recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Projeto de lei número 14/2017. Autoriza o município de Curvelo a transferir para a organização de sociedade civil que especifica recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Projeto de lei número 15/2017. Referendo o decreto municipal número 2985 de 29 de fevereiro de 2017, que declara de utilidade pública o grupo escoteiro Chefe Calazans, 152 MG, e da outras providências. Projeto de lei complementar 05/2017. Altera a lei municipal número 779 de 13 de março de 1973, que instituiu o Código de Postura e Regulamentação Administrativa do município e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 01/2017. Outorga o título de cidadão honorário de Curvelo ao senhor Ercílio José Moreira Napoleão. Projeto de decreto legislativo número 02/2017. Outorga o título de cidadão honorário de Curvelo ao referendíssimo padre Elbert Antônio Fernandes Tolentino. Emenda supressiva 01 ao projeto de lei complementar número 04/2014. Assuntos urgentes. Com a palavra, os senhores vereadores que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de 5 minutos. É permitido a parte. Com a palavra, os senhores vereadores. Vereador Edmilson.
Solicito dispensa de interstícios para que os projetos de lei números 13, 14 e 15/2017 e a emenda supressiva 01 ao projeto de lei complementar número 04/2017 sejam apreciados nesta reunião. Submeto à consideração do plenário o pedido do vereador Edmilson Dutra da Silva para que os projetos de lei número 13, 14 e 15/2017 e a emenda supressiva 01 do projeto de lei complementar 04/2017 sejam apreciados nesta reunião. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão a emenda supressiva 01 apresentada ao projeto de lei complementar número 04/2017. Altera os artigos 53 e 54 da lei número 910, de 18 de novembro de 1976, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Curvelo e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em primeira discussão o projeto de lei complementar 04/2017. Altera os artigos 53 e 54 da lei número 910, de 18 de novembro de 1976, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Curvelo e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Concedido o prazo até a próxima reunião do projeto de lei complementar 04/2017. Submeto em primeira discussão o projeto de lei número 13/2017. Autoriza o município de Curvelo a transferir para as organizações da sociedade civil, que especifica recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em primeira discussão o projeto de lei número 14/2017. Autoriza o município de Curvelo a transferir para a organização da sociedade civil que especifica recurso financeiro oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em primeira discussão o projeto de lei número 15/2017. Referendo ao decreto municipal número 2.985, de 9 de fevereiro de 2017, que declara de utilidade pública o grupo Escoteiro Chefe Calazans 152 MG e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Edmilson Dutra da Silva. Dispensando as demais formalidades, presidente, gostaria aqui de ressaltar a importância, né, desse instituição do título de utilidade municipal pública, do chefe escoteiro Calazans, pela importância que representa essa instituição aqui em Curvelo. Hoje nós estamos aí com quase um ano de fundação dela, né, regimentalmente, ou no registro, a partir de dezembro do ano passado. Mas uma instituição que visa educar, que visa orientar as crianças, tem que ser enaltecida, tem que ser amparada e tem que ser apoiada pelo município. Então é com muita alegria que a gente participa desse projeto desde o início, em maio do ano passado. E esse aqui é mais um instrumento para apoiar o chefe escoteiro Calazans, para que nós possamos continuar crescendo e atendendo cada vez mais crianças, que é o nosso futuro. Muito obrigado, presidente. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em primeira discussão a proposta
de emenda à Lei Orgânica Municipal número 37/2017. Altera os artigos 53 e 54 da Lei número 910, de 18 de novembro de 1976, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Curvelo e dá outras providências. Está em discussão. Já está no prazo, já. Desculpe, gente. 2 vezes. Só um minutinho que o assunto veio errado, ela vai fazer a correção aqui. Vocês me desculpem que na hora de digitação, repetiu 2 vezes, mas o assunto é outro. É proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 37/2017, que altera a redação das linhas F, G e H dos artigos, do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Curvelo. Está em discussão. Com a palavra o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Prazo concedido até a próxima reunião. Solicito ao vereador secretário para fazer a leitura das proposições que serão votadas. Moção do vereador José Rafael Costa, apresentando à mesa diretora e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento de Dinamácio Vieira. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador José Rafael. Está em votação. Só um minutinho. Eu vou só solicitar aos vereadores que, no momento que faz as proposições, principalmente de moção, que façam o registro no livro, para evitar essas confusões, né? Apesar que o senhor José Rafael fez primeiro, mas ninguém registrou no livro. Então, eu vou ler as duas e considerar as duas. Mas peço aos senhores vereadores que se atenham e registrem no livro de registro, para evitar esses problemas. Então, vou passar as duas moções para uma só, aí depois vocês assinam em conjunto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção do também vereador José Rafael Costa, apresentando à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento de Nilza de Jesus Reis.
Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador José Rafael Costa. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Outra moção do vereador José Rafael Costa, apresentando à mesa diretora, moção de pesar pelo falecimento de Geraldo Lopes Almeida, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2017. Está em discussão a proposição de autoria do vereador José Rafael Costa. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção do vereador Geraldo Moreira da Costa Filho, apresentando à mesa diretora, dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de pêsames pelo falecimento do senhor Odilon Moreira Neto, nessa cidade. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador Geraldo Moreira da Costa Filho. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção do vereador Geraldo Moreira da Costa Filho, apresentando à mesa diretora, moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Babita Maria Mascarenhas Diniz. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador Geraldo Moreira da Costa Filho. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação do vereador Laudimir Rodrigues da Silva, de conformidade com o inciso 4º do artigo 12º da resolução número 5/90, que contém o regimento interno legislativo curvelano, solicita que seja oficiado ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, a Agenor de Limas Fernandes, informar sobre o andamento das obras de pavimentação da rua Elias Rodrigues da Silva, na localidade de Saco Novo, informar a data da expedição da ordem de serviço e a data de início das obras. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador Laudimir Rodrigues da Silva. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação do vereador Edmilson Dutra da Silva, solicitando que seja oficiado ao gerente regional da Copasa, senhor Daniel de Lima Guiar, as seguintes informações: quais medidas estão sendo adotadas pela Copasa para solucionar o problema existente na Rua Bélgica, no bairro Bandeirantes, que sejam encaminhadas as informações técnicas, tais como relatórios referentes ao mencionado problema. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador Edmilson Dutra. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora uma moção que foi pedido prazo regimental pelo vereador Reinaldo Xavier Guimarães, apresentado pelo vereador Geraldo Moreira da Costa Filho, apresentando à mesa diretora, dispensadas as demais formalidades, moção de cumprimentos e agradecimentos ao padre Elbert Antônio Fernandes Tolentino por toda boa semente plantada na paróquia de Santo Antônio, em Curvelo. Está em discussão a proposição apresentada na reunião anterior pelo vereador Geraldo Moreira da Costa Filho. Com a palavra, o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras Dorileia e vereadora Carla, caríssimos conterrâneos que nos honram com sua presença nessa reunião ordinária, caríssimos conterrâneos que nos acompanham online. Senhor presidente, pedi prazo na moção, porque no momento não tinha real conhecimento do conteúdo da moção. E vejo que ela é mais agravante ainda do que eu imaginava. Embora sempre manifesto no respeito ao nosso já consolidado sistema democrático que vivemos na nação brasileira, respeito pelo direito de cada parlamentar a apresentar a quem quer que seja
até mesmo a um padre Elbert, que fez do altar da Igreja Matriz de Santo Antônio em Curvelo palanque político para denegrir a imagem de alguns colegas vereadores, inclusive o meu, embora não vi alcance de destruição nas suas palavras, embora ele falou lá que a palavra dele tinha poder de destruição e que a Igreja Católica era forte demais da conta, e solicitou aos fiéis da Igreja de Santo Antônio que votasse radicalmente contra os senhores vereadores, que permanece ainda nesta casa, o vereador pastor Julimar Marques da Rocha, em que ele citou que se as obras e os benefícios fossem ao redor da igreja do pastor Julimar, se ele procederia daquela maneira. Uma afronta à religião co-irmã cristã, só que segue uma outra maneira de praticar a fé, renunciando Maria. A vereadora Dorileia, a quem ele usou adjetivos diminutivos, pejorativos e de total desrespeito, nada disso comungando com o sacerdócio que ele exerce, que é o que é justamente de pregar a união e a humildade e a caridade plantada pela religião cristã, pelo seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por aí afora, falando do vereador Gustavo, do vereador Gerson, do vereador Henrique, do vereador Duarte Severino, do vereador Guerino Cardoso de Oliveira. Mas sobreviveram a tudo isso e mais outras coisas. O vereador pastor Julimar está presente aqui. A vereadora Dolei está presente aqui. O vereador Reinaldo Guimarães está presente. Não só presente, como elegeu 2 vereadores no seu partido. Ele no coeficiente partidário e um outro na média, como previsto e programado. O vereador Duarte está aí mais forte, mais sólido do que nunca, praticando o seu trabalho solidário e humanitário, como todos nós. Eu não vi em momento algum o senhor padre ter um gesto de humildade, apenas de discórdia e de revolta. E num assunto que não diz respeito a ele. O pedido de informação foi feito ao prefeito, que o convidou a seu gabinete, por mais de 1h30, teceu, como é comum às suas atitudes, o veneno da desgraça. E o padre, um desequilibrado, foi na onda. Infelizmente. É tanto que o Dom Daci, segundo informações extraoficial, tentei ver se eu pegava o oficial, não consegui. Vereador, você tem mais 30 segundos. Perfeitamente. Esteve em Curvelo e pôs o padre Elbert para correr, indo para Felizlândia. Nem sacerdócio ele foi dado, nem paróquia ele tem mais. Ele hoje é subordinado em Felizlândia, cidade que tem 1/5 da população de Curvelo, embora uma fé assídua e forte. Eu voto contra essa moção, com todo respeito ao seu autor, que sei que não faz para provocar os demais vereadores que foram desfeiteados por esse vigário, num ato de vigarice, no altar da Igreja de Santo Antônio, Igreja Matriz de Santo Antônio de Curvelo. A palavra está em discussão. Com a palavra, o vereador Dário, de São José da Lagoa. Senhor presidente, vice-presidente, caríssimos vereadores, demais pessoas aqui presentes,
eu gostaria de cumprimentar com todo o respeito e vejo, dá para sentir o que o nosso nobre e eterno vereador Reinaldo Xavier Guimarães está sentindo na pele neste momento. Eu não estive presente, infelizmente, essas picuinhas, melhor dizendo, que usar palco de igreja para desfazer das autoridades escolhida pelo povo, que o povo escolheu, que o povo admira, é um desrespeito não só com as autoridades, mas com os seus eleitores também, que confiaram e o escolheu. Eu estive, infelizmente, uma decepção mais ou menos razoável, parecendo com essa, viu? Viu, vereador Reinaldo? Eu era presidente da associação comunitária, lá da minha cidade, São José da Lagoa, e comecei a ter um certo atrito com aquele padre que estava naquele momento lá representando a paróquia. No momento, então, eu estava em uma reunião ordinária. Vereador Dário, nós estamos discutindo a moção ao padre Elbert. Por favor, se atenha à moção do padre Elbert. Isso, eu quero... Esse assunto do Vossa Excelência pode discorrer em outro momento. Eu vou chegar lá. Mas chegou padre com aquela turma, a turma dele, e chegou se sentindo como fosse um rei, tentando mandar. Eu falei, opa, aqui não manda não, aqui você é um cidadão comum. Vereador então, Dário, por favor, coloque esse assunto em explicação pessoal, por favor. O meu voto é o contrário, eu voto ao contrário também, viu, senhor presidente? Obrigado, meu vereador. voto é o contrário. Está em discussão. Com a palavra o vereador Humberto Freire. Dispensar as demais formalidades regimentais. Essa moção, no meu entender, no meu ver, no ver de quase por unanimidade da população curvelana, pelo carinho que a população curvelana teve durante esse período que o padre esteve aqui por mais quase 8 anos, onde revolucionou a igreja de Santo Antônio, fazendo ter uma presença dos fiéis, de triplicar a quantidade de fiéis durante as suas celebrações do padre Elbert. E ele já não foi por perseguição nenhuma que ele foi transferido de Curvelo para Felizlândia. Isso já vem na reforma administrativa que o Dom Daci tinha que fazer, e nessa reforma incluiu o padre El para Felizlândia. No meu entender, da maioria daqueles frequentadores daquela igreja, é mais do que justo essa homenagem, essa moção ao padre Elbert, pelo trabalho que ele desenvolveu junto à população curvelana, principalmente aos fiéis que frequentam a igreja de Santo Antônio. Nós vivemos num regime democrático e isso é bom. É por isso que tem os seus contras, os seus a favores, e nós estamos aqui para votar. Eu voto favorável e, inclusive, apresentei um projeto dando o título de cidadão honorário ao padre Elbert, que, no meu entender, não só no meu, mas da maioria das pessoas, da nossa população,
pelo carinho e a maneira que ele conduziu os trabalhos, pela humildade, pela seriedade que ele conduziu os trabalhos naquela igreja, é mais do que merecedor essa moção e também o título de cidadão honorário a Padre Elbert. Houve alguns atritos, nós sabemos que foi perseguição política que partiu desta casa para poder usar a igreja para tentar atingir o prefeito, como acontecia várias e várias vezes. Mas não é o caso, nós estamos aqui para votar a moção do Padre Elbert, e eu gostaria muito de poder contar com os votos dos colegas vereadores em aprovar essa moção, porque eu tenho certeza que nós estamos aprovando uma grande maioria, nós estamos aqui, uma moção que é do prazer, é da satisfação da maioria da população da nossa querida Curvelo. Obrigado. Está em discussão. Só queria deixar claro, como autor, né, dessa moção, né, como foi falado, todos nós temos o direito, né, de concordar ou não. É democrático isso, né, e a gente tem que respeitar. Mas só para lembrar, o Padre Elbert, ele ficou mais de um ano a mais, né, no seu sacerdote aqui no Curvelo. Isso mostra o quê? O prestígio que tinha junto à comunidade curvelana e, principalmente, o prestígio que tem frente ao arcebispo Dom Daci. Senão, logo que tinha vencido seu prazo, ele tinha retirado ele daqui, transferido ele. E, só para lembrar também que ele foi convidado a assumir Pirapora. Como ele não queria ficar longe, né, dos seus familiares e tudo, lhe foi oferecido Felizlândia, até que ele está transferindo para lá, até que o padre ele seja transferido para outro lugar, aí ele vai assumir de forma concreta a comunidade de Felizlândia, que ganhou muito com a ida dele para lá, com certeza. E deixar bem claro também mais uma coisa. Queira ou não queira, o padre hoje, Padre Elbert, é um dos mais queridos, se não é o mais querido da cidade de Curvelo. Né? E essa moção representa a vontade da maioria absoluta da comunidade de Curvelo. Não falo 100%, mas grande parte, na sua maioria absoluta, está representada aqui nessa moção ao Padre Elbert. Tamanho a sua qualidade, tamanho o seu serviço prestado à comunidade curvelana. Basta ver os seus fiéis na igreja da paróquia de Santo Antônio. Basta ver o trabalho realizado pelo Padre Elbert frente à matriz de Santo Antônio. Então, hoje, sem resta menor dúvida, é um dos padres, um sacerdote, um dos mais queridos da cidade de Curvelo. Tem esse questionamento político? Eu acho que todo mundo tem o seu direito, sua posição política. Né? Tem uns defende, outros não. Então, só queria deixar externado isso aí, que essa moção representa a maioria do povo curvelano, de sua gratidão ao Padre Elbert. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam. Aprovado com 3 votos contrários. Do vereador Reinaldo Xavier Guimarães, 4 votos contrários, desculpa. Do vereador Reinaldo Xavier Guimarães, do vereador Duarte Severino Gomes, do vereador Dário de São José da Lagoa e da vereadora Maria Dororé da Silva. Com a palavra, os senhores líderes que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, os senhores vereadores para o expediente de explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Pastor Jolimar. Cumprimento a mesa diretora,
pessoa do senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, quem se faz presente nessa reunião ordinária, quem nos assiste online, boa noite. Graça e paz seja com todos. Achei melhor, senhor presidente, comentar sobre a moção e sobre o padre Elbert, neste momento, que é um momento de explicação pessoal, que seria que cabe melhor falar sobre esse assunto. Então, eu quero dizer o seguinte, naquela oportunidade que houve aquela situação, meu nome foi citado entre os outros vereadores, 8 vereadores, e eu entendo que foi uma manifestação momentânea dele, uma questão da situação de confronto com a igreja, a qual ele estava à frente naquele momento, e de forma alguma eu posso hoje manifestar alguma crítica contra a pessoa dele, apesar de que não concordo na questão dele ter levado isso para o púlpito da igreja. Hoje eu também represento um sacerdote dentro da igreja e não o faria dessa forma. Hoje, por exemplo, nós temos em nossa igreja quase 300 membros, já abrindo igreja para o bairro Ponte Nova, Bandeirantes 1, e com certeza vai chegar a um número maior de fiéis. E quando acontece essas situações dentro da igreja a qual eu lidero, a gente senta para conversar assim, esses assuntos, mas com líderes, com pessoas que têm maturidade para entender o assunto e que podem ainda nos ajudar a solucionar os problemas. Ali foi algo que foi colocado no púlpito da igreja e verdadeiramente acredito que ele precipitou nisso, como todo ser humano falha, apesar de que a política, a igreja representa a política também, mas é até contra a lei mesmo, é contra a lei levar assuntos políticos para dentro de uma igreja, independente de qual seja ela a denominação. Agora, a questão sobre a pessoa dele. Eu, na condição de pastor e de cristão, não só de pastor representando o cristianismo aqui, o que me cabe é fazer o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, na oração muito conhecida, chamada como a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Um bom cristão, não aqui contrariando os demais vereadores que votaram contra, mas, na realidade, aprende a perdoar o próximo, indiferente que seja uma postura política que manifesta, mas nós cristãos ainda temos que pensar antes de falar algo sobre alguma pessoa, porque todos nós falhamos. E Mateus capítulo 7 fala que antes de tirar a trave do olho de alguém, que a gente tira do nosso. Então, aqui cabe a gente refletir sobre isso, sobre a questão de perdoar, porque lá ainda em Mateus capítulo 6 diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, só vai perdoar quando nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E no cristianismo nós possamos pensar um pouco sobre isso. Então, nessa condição que eu venho aqui manifestar, manifestei o voto a favor, porque já foi perdoado, para mim, sem sombra de dúvida, não ficou nada. E outra coisa que eu reconheço, o que é assumir um sacerdócio, que é muito complicado, trabalhar com pessoas não é fácil, trabalhar à frente de uma igreja, independente da religião ou da denominação religiosa, é complicado, é difícil, né? O chamado sacerdotal não é fácil, e acredito que naquele momento ele agiu dessa forma para defender um povo o qual ele estava à frente daquela igreja. Então, por isso que eu manifestei o voto a favor, e acredito que dessa mesma forma, com certeza, acredito que em outra situação ele pode manifestar da mesma forma para tentar, de alguma forma, defender o povo o qual ele lidera. Muito obrigado. Com a palavra, seus vereadores. Com a palavra, o vereador Laudimir Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Eu não me manifestei na hora da votação, justamente para não estar participando da moção. O pastor Julimar parece que leu meu pensamento, né? A sabedoria que Deus deu a ele. E a Bíblia fala para a gente perdoar 70 vezes 7. Então, meus vereadores que estão aqui, que votaram contra, Padre Elbert, dentro de alguns dias, será eleito cidadão curvelano, um projeto que tramita nessa casa. E a gente deveria usar, que é uma das coisas mais bonitas, é o perdão. Acho que a gente deveria
passar por cima disso, passar por acontecer. O tempo é o melhor remédio para as coisas. E usar a atitude do perdão, e no dia da votação dele como cidadão curvelano, que fosse votado em unanimidade. Acho que eu nunca vi um projeto nessa casa que não fosse votado com humildade. E o coração, amaciar o coração, porque o coração duro sofre tanto quem sofreu ao ataque quanto de quem atacou. Eu acho que o pastor Julimar, sabiamente, primeiro com a sabedoria natural dele, a sabedoria que Deus deu, conseguiu já perdoar o padre Elbert, um padre excelente. Eu que convivo com todos os padres da nossa forania, das nossas paróquias aqui de Curvelo, tenho um carinho muito especial por ele. Pegou a matriz com um caixa pequeno, com obra para fazer, fez todas as obras necessárias, está deixando um caixa considerável na matriz e fez um trabalho excelente com as pessoas em Curvelo. Então, meu voto é favorável. Eu que gostaria de pedir às pessoas, aos vereadores, que avaliasse bem essa condição de perdoar, que Deus pede tanto quando recebe o tapa numa face e dá a outra. No dia talvez não dá, mas o tempo é o melhor remédio para as coisas. Eu acho que deveria ser pensado, porque com certeza, dentro de pouco tempo, ele será um cidadão curvelano eleito por essa casa. Obrigado, presidente. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Falar é uma coisa muito fácil. O difícil é praticar, fazer. É interessante, os dois colegas que me antecederam, um que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, que é o pastor Julimar Marques da Rocha, o outro que detém uma simpatia e respeito muito grande, que é o vereador Laudimir Rodrigues, falou de respeito, de perdão, que nós temos que perdoar. Invocamos a Bíblia para justificar o momento, aquele que nos interessa, que nos é conveniente. Porque, se formos analisarmos com tranquilidade, e é o que fazemos, observamos que o próprio padre Elbert ficou durante muitos meses tocando na mesma tecla, e em momento algum, com a sua formação religiosa, com os seus estudos que ele teve para a formação sacerdotal, ele não perdoou ninguém num assunto que ele não é verdade, que ele defendia o seu povo. Porque a esse povo nada era falado. Não existia nenhuma denúncia contra esse povo. O que foi feito foi um pedido de informação ao chefe de executivo e vereadores, cumprindo o seu sagrado direito constitucional, que é de legislar e fiscalizar. Nada mais. Bastava, então, que fosse enviada a esta casa a documentação, não. Beleza, acabou o assunto. Morre o assunto aí. Como tantos quantos outros aconteceram nessa casa, e outros foram consolidados. Agora o pastor Julimar fala que tem que perdoar, que é perdão, perdoar quem nos ofendeu. O padre não fez isso. Ele, durante o processo, ele foi à prefeitura e falou, e eu estava presente, e o vereador Gustavo Neves Fernandes estava presente, e ele disse que esteve lá por mais de 1h30 no gabinete do prefeito, e o prefeito falando com ele, conversando e falando, orientando sobre os procedimentos. Na morte de Júnior Menezes, durante a incomodação. Ele tirou o foco e foi falar de outra coisa. E, no entanto, ele pregou isso, usou o altar, denegriu a imagem de 8 senhores vereadores, enquanto a proposta, o pedido foi aprovado por unanimidade pelos 15 senhores vereadores desta casa.
mas foi colocado politicamente apenas os 8 vereadores que não comungavam com a cartilha do senhor prefeito Maurílio Guimarães. E o padre Elti passou esse período, durante a chegada do período eleitoral, voltou a usar novamente o altar da igreja para fazer campanha política, o que é um crime eleitoral, é proibido por lei. Onde é que houve respeito? Onde houve perdão por parte desse padre, que não teve o hábito de respeitar ninguém? Não existiu por parte dele o respeito. Não queira dos outros o respeito que ele não se deu. É muito fácil vir aqui pregar que os tem que respeitar, tem que perdoar. Quem insistiu durante quase 6 meses na mesma tecla, na mesma insanidade mental, e agredindo, falando que desafiou e desacatou e peitou como homem o vereador Gesso, e que ele quisesse qualquer coisa com o homem, que ele enfrentava ele. Repetiu a mesma coisa com o professor Henrique. Vereador, tem 30 segundos. Não respeitou ninguém. Não cabe, não tem de mim respeito nenhum, porque ele não merece ser respeitado. E não tem essa unanimidade na cidade, de maneira alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhores vereadores. Não houve inscrição para assunto de interesse público. Tribuna livre. Tem a função de opinar sobre projetos ou tratar de qualquer outro assunto comunitário pelo prazo de 10 minutos. Mas antes de ceder a palavra à senhora Valéria, eu concedo a palavra à senhora Cristiane para discernir um pouco sobre esse convite que foi colocado na mesa de todos os vereadores, né, do primeiro seminário sobre drogas no município, drogas lícitas e ilícitas, que vai ser realizado no dia 17 de março de 2017. Com a palavra a senhora Cristiane Pereira Leite, pelo prazo de 5 minutos para falar sobre o convite. Boa noite a todos, à mesa diretora, ao presidente, senhor Geraldo Moreira, né? Ao vice-presidente, senhor Humberto, ao secretário, doutor Gustavo, e aos demais vereadores, os quais a gente cumprimenta, as pessoas que estão no plenário da Câmara e aqueles que estão nos acompanhando online. Esse seminário ele foi construído durante 6 meses por mais ou menos 25 entidades. Essas entidades que constituem aí a Frente à Saúde, Educação, à Segurança Pública, a Rede Socioassistencial do município e a Rede de Atenção Psicossocial do município. Eu não tenho tempo aqui agora de enumerar, mas a gente tem todas essas reuniões nas quais foram registradas, inclusive com assinaturas. Então, quando a gente diz aqui que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, é porque nós queremos, sim, juntamente com as entidades que estão se inscrevendo e inscritas neste seminário, conhecer essa realidade de um modo bem prático, sucinto e direto. Onde essas entidades irão, e nós iremos demonstrar através de dados quantitativos, onde nós temos dados que foram enviados pela Polícia Militar, Polícia Civil, CRAS, CREAS, CAPES, e também a gente recebeu hoje todas as unidades básicas de saúde do município de Curvelo, incluindo a zona rural, dados sobre essa questão no município. Isso vai ser apresentado no dia 17. Só que isso foi me entregue, né, está até aqui nas minhas mãos, todos os dados das 16 unidades, onde a gente procurou conhecer e saber como que é essa questão, como se dá essa questão lá na zona rural e também na zona urbana. Como que isso é tratado? Será que essas unidades têm estrutura, recursos humanos e física também para cuidar, né, dessas questões? Bem como nós temos os dados também da Polícia Civil e Militar, quanto
homicídios, apreensão e outras questões. Qual bairro em Curvelo que tem mais incidência de apreensão de drogas? Então, tudo isso vai ser falado, talvez não discutido nesse seminário. E nós queremos convidá-los porque nós acreditamos que o Poder Executivo, ele executa, não é isso? O Legislativo, ele propõe leis, não é? Então, a gente quer ter junto a vocês esse apoio no sentido de não só falar sobre a questão, mas, de fato, propor políticas públicas, projetos que venham, sim, não erradicar, mas que venham, de uma certa forma, contemplar essa demanda no nosso município, que hoje é tão real, tão verossímil e tão, eu digo assim, perigosa. Eu já fui conselheira tutelar, já participei de vários conselhos, e eu falo aqui de uma experiência de comunidade de quase 30 anos em Curvelo. De uma realidade que eu posso dizer com clareza, com certeza, que eu conheço muito a realidade dos 15 a 16 bairros ou mais que tem no nosso município, em Curvelo. Então, é uma militância que a gente quer dizer o quê? Que nós precisamos não só falar sobre a questão, porque em Curvelo, eu digo, há muitas falácias, muitas promessas e poucas construções de políticas a respeito. E as poucas que tem, o que é feito da maneira como se melhor aprouver, com pouco recurso que se tem. E, para finalizar, hoje eu recebi a confirmação de que nós vamos ter a presença da Clarice Maria dos Anjos Fonseca, técnica em saúde mental, que ela vai vir representando aí a Superintendência Regional de Saúde e falar sobre um pouco, né, quais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com relação a essa questão na nossa regional. E também o doutor João Francisco de Souza Duarte, eu vou aqui falar rapidinho, um pouco do currículo dele, onde o tema que ele vai estar abordando é o aspecto, né, e o uso de substâncias e os efeitos na família, o papel das pesquisas para que possam ser fundamentadas essas políticas, políticas públicas e terceiro setor, parceria desejável, o relato da experiência do papel do Conselho Municipal sobre drogas. E ele é psicólogo, bacharel em filosofia, ele é especialista em administração de recursos humanos, habilitado em acompanhamento terapêutico na clínica de dependências e intervenções familiares no tratamento da dependência química pela Unifesp. Ele participou do Fórum Nacional sobre Drogas em 2004, tendo atuado em comunidades terapêuticas e na atenção de dependentes e familiares entre 2004 e 2015. Hoje, é voluntário junto à Federação do Amor Exigente, FEAI, e coordenador regional em Belo Horizonte. Já foi vice-presidente do Comadre de Lagoa Santa e, hoje, ele é vice-presidente do Conselho Municipal sobre Drogas, né, de Políticas Públicas sobre Drogas em BH, na gestão de 2016, terminando em 2018. Então, aqui fica o meu convite, fica o convite do Conselho Municipal de Saúde, do qual eu coordeno a Comissão de Recursos Humanos, Controle Social e Comunicação Social, e também do Ronaldo, que é o presidente que está ali nos acompanhando, e as conselheiras também, a Lindaura, né, e a Glória, e os demais conselheiros, para que possamos ser parceiros na construção de uma nova proposta, como está escrito, perspectivas de fortalecimento, na construção de uma rede intersetorial e interdisciplinar sobre drogas. Bom, era só isso. Conto com o apoio, a participação e a presença daqueles que puderem estar no dia 17. Obrigada, viu, senhor presidente e demais vereadores. Agradecemos a senhora Cristiane Pereira, né, e reforçando o convite a todos no dia 17 participar desse primeiro seminário. Convido a senhora Valéria Alves dos Santos Procópio para ocupar a tribuna dessa casa pelo prazo máximo de 10 minutos, com o tema Jovens em Situação de Risco, mediante as drogas, descasos com os bairros Guimarães Rosa e Lúcio Cardoso.
Bom, boa noite a todos. Cumprimento a Vossa Excelência, senhor presidente Geraldo, o vice Gustavo, né? E o secretário, senhor Humberto. Os demais vereadores, todos que fazem presença aqui e todos que nos assistem online. Boa noite. Bom, o assunto é a respeito dos jovens que fazem o uso entorpecente e estão totalmente perdidos no mundo das drogas. Está virando uma calamidade pública, passando a não ser mais caso de polícia, e sim questão de saúde pública, pois muitos já estão perdendo o sentido do que é certo e o que é errado. As famílias não sabem mais o que fazem com esses jovens e adolescentes, e até mesmo com adultos, chefes de famílias, devido aos seus vícios, não apenas em drogas, mas também com bebidas alcoólicas. Por gentileza, ajudem a fiscalizar mais, pois muitos deles nem dormem e acabam por tirar o sossego das famílias. Contamos com o apoio do CRAS, do CAPES, mas queremos que haja mais ação e compromisso. Agradeço a todos pela atenção e carinho, a mim dispensado. Valéria Alves. E eu queria questionar também, gente, esse assunto está virando sério mesmo. Por que não ter uma clínica aqui em Curvelo, especializada para o jovem? Né? As igrejas estão tentando aí ajudar de alguma forma, mas por que não? Está virando uma calamidade pública mesmo. Nas portas das casas, em cada família, está tendo esse problema. Né? E criança, adolescente, até mesmo adulto. Então, nós, né, pessoas de bem, não sabem o que faz no sentido. Muitos pensam que do lado de família, lado de polícia. É triste ver os jovens ali sem abordado ali, e a gente está vendo que às vezes eles estão ali até sem sentido, né? Às vezes estão ali até drogados ali, e não sabem nem o que está acontecendo na realidade. Então, eu queria até parabenizar a ação da polícia, lá na Rebouça, em alguns outros pontos aí, eles estão fazendo a parte deles. Mas nós estamos querendo mais, nós estamos querendo ajuda para esses jovens, para pessoas que estão perdendo o sentido de vida. Está tendo morte em overdose, infelizmente, muitos jovens aí estão perdendo a vida. Né? Então, vamos reforçar, vamos dar um apoio para esses jovens, mais fiscalização no sentido da saúde mesmo. Né? Uma clínica especializada para esses jovens. Né? Então, contamos com vocês aí. Tá? Mais uma vez eu estou aqui para pedir vocês. E também em sentido do Guimarães Rosa. Gente, não foi feito nada até hoje. Eu pedi vocês, vamos dar uma forcinha lá, vamos dar uma olhadinha, uma academia lá para o pessoal, uma limpeza urbana lá naquele canteiro da antena, os buracos continuam mesmo, né? O mato. Um bairro tão bonito, o bairro não é feio, o bairro é bonito. Já pensou uma lotação nova, bonita ali, para dar um aconchego mais pessoal, lotação passando no intervalo menos tempo, de hora em hora. O pessoal, em vez de vir reclamar, vinha agradecer. Luz Cardoso, tem um ônibus escolar ali. Quantas senhoras, gente, com criança pequena no colo, andando no sol ali, com a criança pequena no sol, com um carrinho, naquele sol quente, para ir lá na Boa Ventura. Saindo lá do Luz Cardoso, São Geraldo, até o próprio Guimarães. Né? Então, vamos dar um aconchegozinho para esse pessoal. Aquela BR ali, ao lado ali da Rádio Clube ali. Vou falar com vocês uma coisa, gente. Eu só não morri porque me acudiram. Estava faltando sombra naquele lado. O pessoal estão morrendo de infarto. Sério mesmo. Está faltando sombra no bairro. Muita gente está infartando ali. Tem tanta planta bonita lá na prefeitura, lá, vão levar até tirar lá, fazer umas plantações bonitas naquelas avenidas, Avenida 3,
né, Sagarana, Corpo de Baile, Jacareí, Buriti Grande. Vamos fazer uma feirinha bonita ali, né, subindo ali na Avenida 3, ali, fazer uma feira bonita ali com uma cabana bonita lá para o povo, mostrar que o bairro está funcionando, com a feira. Não é para mim, não. Eu, felizmente, não posso montar minha barraca, não tem espaço para me trabalhar por causa do mato. Né? As barracas estão lá, mas diz que enquanto tiver mato, não tem como eu colocar minha barraca. Então, peço vocês, por gentileza, alguns de vocês, vereadores, façam um ofício, levam para o prefeito. Eu não fui bem recebida pelo secretário Haroldo, fui mal recebida, que ele mandou procurar Maria Dorileia e os petistas, entendeu? Eu estou revoltada com isso. E eu estou revoltadíssima com isso. Eu cheguei no Dorileia e falei, Valéria, Dorileia, o Haroldo mandou te procurar, porque mandou procurar o pessoal petista, porque eu era petista e passei para o lado do Geraldo. Então, vamos, gente, vamos respeitar mais as pessoas, não é porque está atrás de um balcão que deve desrespeitar as pessoas, não. Tem que aprender. Ele pediu voto, agora tem que receber as pessoas. Eu fui lá, saí lá chorando, entendeu? Eu ia até fazer uma denúncia, mas eu preferi chegar no Dorileia e falar, ô, gente, é dolorido você ser mal atendido por um secretário, sabe? Dolorido. E ele também já foi petista. Engraçado, né? Ele mete a riba nos petistas, ele também já foi petista. Então, eu gostaria que ele me respeitasse, sou Haroldo, que todas as vezes eu chego lá para conversar com o senhor Maurílio Guimarães, que ele próprio me falou, senhor Geraldo, senhor como presidente, eu vim aqui revoltada com isso, você viu que eu não estava hoje com muita graça. Ele me desrespeitou, falou para me procurar Maria Dorileia e os outros companheiros. Sabe? Infelizmente, você, graças a Deus, gente, o Geraldo respeita a gente, os outros vereadores me respeitam muito bem. Mas o secretário lá, eu gostaria que ele me respeitasse os outros. Até... Por quê? Porque morava, e eu, no momento, eu estou cuidando da minha mãe, na Rebouças, número 44. Eu gostaria que vocês, vereadores, comparecessem, o Geraldo já foi lá, viu a situação da minha mãe, ela tem 86 anos, eu larguei minha casa, deixei minha filha mais velha, de 25 anos, para ficar na casa lá, mas não é porque eu estou passando a casa para ela. Enquanto a minha mãe tiver vida, minha mãe não vai parar no asilo, não. Eu vou cuidar da minha mãe. Eu larguei a casa Guimarães Rosa para cuidar da minha mãe, mas eu estou sempre lá no Guimarães Rosa e o pessoal me cobra. Eu já fiz parte da associação, e o pessoal cobra de mim. O quê? Cobra de mim que haja mais. A marquise lá da lotação tem que estar cheia de buraco, toda... Nossa, eu acho assim, tudo bem, o pessoal mexeu. Coloca uma placa lá, não mexa. Vamos respeitar o patrimônio público. Vamos respeitar o pessoal do Guimarães Rosa, Luz Cardoso, plantação de árvore, na Avenida Sagarana, Corpo de Baile, Avenida 3. E eu vou falar com você, eu não vou nem pedir mais, eu vou passar. Tomara que assim, tenha o conhecimento do senhor Haroldo. Mas tomara que da próxima vez que eu aparecer lá, ele não me desrespeite tanto. Ele nem quis colocar meu nome lá, que eu queria conversar com o Maurílio. Que o próprio Maurílio, na campanha política, ele falou, se eu ganhar, eu vou fazer uma bela de uma feira lá, o Guimarães Rosa vai ter resposta, vai ter academia, vai ter plantação de árvores, vai ter tudo. Porque eu não sou presidente lá nem nada. A presidente está passando por uma situação difícil, que o marido dela sofreu um acidente, mas eu passei para o João, o que eu puder fazer para o Guimarães Rosa, minha filha está lá, minha neta está lá. É duro, gente. Filho e neta, a gente está lá na sala, lá, e de repente parece um sapo lá na sala, lá, menino comendo, sentado no chão. Um rato, cobras, sabe? Então, é uma coisa, é um pouco até engraçado, mas está acontecendo. Por causa de mato, buraco lá nas avenidas principais, crianças caindo, né, nos buracos lá à noite, aquela entrada lá de Guimarães com Bandeirante, lá não tem luz ainda. Então, eu estou pedindo aqui, vocês, por clemência, compareçam ao bairro Guimarães Rosa, dá um pouco mais de dignidade para esse povo tão sofrido.
Muita gente está perdendo a vida lá, gente. Vou falar com vocês uma coisa, por causa de sombra. E o lugar é grande e não tem sombra para o povo. E eu comecei a infartar assim que eu estava chegando lá para levar uma cesta básica, minha filha que está desempregada. Eu peguei aquela avenida ali da BR, ali da Rádio Clube, e fui subindo, no sentido Barateira ali. Quando eu cheguei, já estava em perna lenta, sabe? Eu já estava passando um mal terrível, porque não tinha uma sombra. Eu só olhava assim, só via aquele sol e a fumaça até subindo para cima no asfalto. Então, a coisa mais séria, vocês estão perdendo eleitores. Vocês estão perdendo pessoas que talvez até iriam votar em vocês, né? Tem minha amiga Tânia, tem, nossa, tanta gente que morreram lá com idade de 30 anos, 40 anos, devido a condições públicas necessárias para o bairro. Então, eu peço a vocês, por gentileza, sabe, que o Maurílio tenha conhecimento desse fato. Valéria, Tá? mais um minuto. Obrigada. E eu agradeço a compreensão de vocês, tá bom? E eu estou aqui seriamente pedindo a vocês o reconhecimento, academia, parque para as crianças, plantação de árvore, né, a feirinha, que será muito importante. Muito obrigada. Com a palavra, os seus vereadores que desejam fazer indagações à oradora, a senhora Valéria Procópio. Com a palavra, a vereadora Maria Dorileia, pelo prazo de 3 minutos. Valéria, Oi. é para te parabenizar pela sua garra, sua coragem, com toda a sua humildade. Você tem empenho, você vai atrás, você busca. E assim, quando se colocou lá na prefeitura, procura a Maria Dorileia. E eu procurei mesmo, gente. Procura Eu fui lá e falei tudo. petista. Você falou comigo. Mas, por ser oposição, a Maria Dorileia e o PT não vai ter voz nunca. Então, aqui é a casa do povo, é aqui aonde que você vai buscar seu refúgio. Se não for do meu lado por outras coisas, se não for dentro do município, que seja com nossos colegas, através da base aliada do prefeito. Eu acho, Maria Dorileia, vocês, como estão fazendo parte de uma equipe, né, para o povo, não deveria vocês 15 darem as mãos. Eu acho que o negócio é esse aí. O povo não quer ver discórdia, não. Mas o povo quer ver lá? vocês lutando para né, a cidade em foco. O que você recebeu lá? Vai procurar fulano? Pois é. Eu fiquei constrangida. Eu estou aqui para somar. Se quiser e puder a minha ajuda, eu estou aqui de braços abertos. Pois é, agradeço. Mas é igual eu te falei, o bairro lá passou por um processo que teve uma empreiteira, passou por esse processo que até hoje não foi resolvido. Então, por muitas vezes, não ter resolvido isso, até a própria prefeitura não pode entrar para passar uma máquina, a não ser que esse processo lá possa ser resolvido. Não, na área pública. Mas igual onde ela está falando, não é. Foi aonde os trens esbarrancou, lá da empreiteira. Pois é, a escola, creche, aí a gente está querendo resposta, porque ficamos sabendo que já houve verba, né? Então, aí, Sr. Geraldo, eu queria que vocês cobrassem mais do Maurílio. Obrigada, viu, dona Leia? Eu queria que vocês cobrassem mais do Maurílio aí, creche, escola, né? Posto de saúde. É um direito do pessoal lá, que está tudo distante, pessoal, né? Então, está uma situação aqui meio caótica, meio crítica. Vocês desculpem ser sincera, mas nós votamos, mas nós também estamos cobrando. Nós vamos querer resposta, porque prometeu, então tem que cumprir. Né? Foi lá no bairro, prometeu creche, escola. Né? E o barranco lá continua o mesmo, o mato continua o mesmo, não estou vendo ninguém. A chuva já passou, já voltou de novo. Então, eu estou querendo que vocês
ter mais ação aí, nos ajude aí, porque não está legal, não. Né? Com a palavra, seus vereadores. Com a palavra, o vereador Reinaldo Xavier Guimarães. Pelo prazo de 3 minutos. Valéria, é para te cumprimentar a sua sempre firme conduta, desde a primeira vez que eu a conheci, Obrigada. já fazem quase 30 anos, no movimento comunitário, Uhum. aliás, 35. E vejo a mesma Valéria Procópio, guerreira, trabalhadora, determinada, que acredita naquilo que propõe fazer. E é bom ouvir um depoimento desse seu, a pessoa que convive lá, e as dores do povo que pertence à parte que mais precisa do poder público. Mas esse é negado. E quem traz esse testemunho é Valéria Procópio, a pessoa que realmente tem autoridade para falar do que está sentindo o povo de Curvelo. Ver praça, ver núcleo, ver área central, muito fácil. Aqui, quando fala alguma coisa, não, a oportunidade é, e eu sou oportunista, porque a oportunidade é para falar e para dizer. E você, quando me procurou a respeito das barracas, e eu tinha a condição de ajudá-la, porque tinha uma boa parte das barracas que estava sob minha responsabilidade para ser distribuída, e eu tinha já as pessoas que eu recebi, você me expôs, Valéria, a minha parte vai ser transferida para você. Você faça o melhor uso para das pessoas que você relata que tanto precisa. E você procurou, estava lá já autorizado por mim, que a minha parte já era sua. Uhum. E você fez uso, e muito bem uso, das barracas. Elas Então, ainda não foi entrega, mas está esperando a oportunidade da limpeza lá para poder colocar. Então, continuo a mesma coisa. Precisando de mim, estou às ordens, viu? Às ordens, porque você merece, e é uma cidadã ativa, que luta pelos direitos do cidadão que mais precisa do poder público em Curvelo, e aos que são, às vezes, menos assistidos. Doutora Ileia, eu não posso concordar com você que uma área pública, um bairro gigantesco como Guimarães Rosa, hoje um dos maiores de Curvelo, popular, extremamente popular, Minha Casa Minha Vida, o prefeito não possa atuar lá dentro. Eu não sei qual a lei que proíbe. Valéria, te cumprimentando e me colocando à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o senhor vereador. Com a palavra, o vereador Edmilson Dutra. Boa noite, Valéria. Boa noite. Queria fazer uma colocação aqui. Eu acompanhei todas as reuniões que foram feitas pelo então candidato prefeito, hoje prefeito, Maurílio Soares Guimarães, e que eu me lembro, eu não ouvi ele fazendo promessas para Lúcio Cardoso, Guimarães Rosa, São Geraldo. Eu estive em todas as reuniões. E eu não vi ele fazendo tais promessas. Então, nós vamos ter que depois, você puder me mostrar fontes onde foi feito essas promessas, para eu, como líder dele na Câmara Municipal, estar levando ele a essas situações. E, presidente, gostaria de fazer um pedido aqui, porque tem alguns assuntos que a gente tem que ir finalizando ele para dar sequência ao nosso trabalho. Eu gostaria mesmo realmente de saber, e vamos procurar, como legisladores, fiscalizadores, se há algum impedimento, se há alguma situação que se encontra hoje, Guimarães Rosa e Lúcio Cardoso, com relação a construções, se há alguma coisa irregular naquele bairro. Tá? Vamos buscar, de alguma forma, saber essas informações, se realmente
algum trâmite de questionamento judicial com relação às construções, se a empreiteira está devendo algum tipo de serviço lá ainda, se precisa fazer algum reparo lá ainda. Eu tenho certeza que a Caixa Econômica Federal, através do seu gerente Gilberto, pode nos passar algumas informações. Então, Valéria, eu como líder do prefeito, eu vou buscar essas informações e vou deixar meu telefone para você me procurar posteriormente, tá bom? Peixinho, tanto é que o João Sabino estava presente no São Geraldo, sobre a escola, a creche, sabe? Por saúde, muita gente comentou com o Maurílio. O CRAS, né? Comentaram com o Maurílio. Agora, para mim, lá dentro do comitê, ele me falou que vai ter, a feirinha, né? A feirinha muito bem feita para o povo de Guimarães Rosa. Isso passou para mim. Tá ok. Então, eu vou te passar meu telefone, a gente vai conversando, e essas informações, na hora que estiver consolidada, nós apresentaremos ela aqui em plenário. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Dário, de São José da Lagoa. Pelo prazo de 3 minutos. Acredito que nem isso, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento a mesa, cumprimento a senhorita Valéria. Aqui, dói muito ouvir essas últimas palavras, as penúltimas palavras que você mencionou, que foi maltratada na prefeitura, você não foi recebida. Que eu não gravei, sabe? Gostaria, assim, eu fiquei em dúvida, gostaria de saber de qual forma que isso aconteceu, porque nós, como representante do povo, a hora que nós saímos e batemos na porta da casa de vocês para pedir um voto, eu nunca fui rejeitado por ninguém, principalmente para aquelas pessoas que foram, infelizmente, que não têm aquela condição, aquela grandeza daquela condição, por ironia do destino. Então, eu fui muito, graças a Deus, toda a vida eu fui muito bem recebido. Eu gostaria de saber se você pode falar para nós. Se não puder também, não tem problema não, isso é coisa sua, é sentimento seu. Na hora certa, você dá o seu troco e conversa e resolve o problema da sua forma. Só isso que eu gostaria de saber de você e agradeço. Com a palavra, seus vereadores. Eu só queria colocar, Valéria, que aqui é o lugar de todo cidadão fazer suas indagações, né? As suas reclamações. A Câmara está sempre aberta a a tribuna livre. Um dos objetivos dela é esse, né? Igual falou vários vereadores, o vereador Edmilson, ali do prefeito, se prontificou realmente a ter maiores esclarecimentos sobre esses fatos. Logo, eu acho que com certeza ele vai entrar em contato com a senhora e esclarecer os fatos, e o que tiver que ser resolvido, com certeza será. Também. Só lembrando que, muitas vezes, as coisas independem do poder público municipal, né? Muitas vezes, o poder público municipal não tem condições, até financeiras, de fazer aqueles melhoramentos que toda a comunidade precisa e merece, né? Porque nós, em Curvelo, nós temos vários bairros, várias comunidades urbanas, várias comunidades rurais, e todas elas necessitam de algo, né? Então, à medida possível, a gente tem que eleger as prioridades para estar atacando, para estar resolvendo esses anseios da comunidade, principalmente as mais humildes, as mais necessitadas, né? Com certeza, se o prefeito falou, com certeza ele vai procurar, na medida possível, estar resolvendo. Lógico, ele está começando a administração, tem mais ou menos 2 meses que está. Nós temos ainda praticamente quase 4 anos para resolver isso. Não é da noite para o dia que se resolva uma situação tão agravante como naquela região, Guimarães Rosa e Luz Cardoso, que foram ali
comunidades implantadas ali sem as mínimas condições de infraestrutura. Não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde. Você lembra muito bem, as casas estavam despencando na primeira chuvinha que deu, as ruas desbarrancando, os barrancos lá faltando levar as casas, né? Então, essa história é recente. Então, como foi construído, porque não se fiscalizou corretamente aquilo que tinha que ser fiscalizado, né? Os responsáveis da época. Então, eu acredito que, na medida do possível, vamos fazer as correções necessárias dos problemas daquela região e vamos implantar, né, as melhorias que ali merece e precisa. Com certeza isso vai acontecer. Só que não é para amanhã. Não, tudo demanda de um prazo. Inclusive as suas barracas. Até hoje não foram colocadas, por quê? Não existe ainda. Igual estou passando aqui. Né? Não teve associação ainda. Estão querendo montar a associação e também a limpeza urbana. Por isso que as barracas até hoje não foram colocadas. Porque não existe ainda uma associação apta a estar recebendo essas barracas. As barracas estão lá reservadas para a região. Mas enquanto não houver a associação implantada, infelizmente não pode. Né? Com certeza vão procurar, através do Edmilson também e dos outros vereadores, a limpeza da região. Né? Lembrando também que a cidade é grande e o município é grande. Né? Não havendo mais nenhuma manifestação dos vereadores para fazer indagações à senhora Valéria de Alves dos Santos Procópio, solicito que faça as considerações finais. Bom, eu agradeço, então, tá? Só desculpa alguma coisa aí que eu falei a mais. Eu tive que falar, porque eu não estava aguentando, estava um nó na garganta. Não foi a primeira vez, eu fui maltratada lá. Dessa vez não aguentei. Então, eu só quero respeito comigo, com minhas pessoas lá de Guimarães Rosa, Luz Cardoso, e os demais, né? São Geraldo, né? Aqueles bairros lá que o pessoal, às vezes, até degrinam, né? E, no mais, agradecer, viu, presidente, e os demais vereadores. Muito obrigada. Agradecer a participação da senhora Cristiane dos Santos e da senhora Valéria no expediente de tribuna livre. Não temos inscrição para expediente de orador inscrito. Comunicados. Constitui comissão especial para análise de parecer do projeto de decreto legislativo número 01/2017, composta pelos seguintes vereadores: Pastor Julimar Marques da Rocha, José Rafael Costa e Carla Leite de Araújo. Constitui comissão especial para análise de parecer ao projeto de decreto legislativo número 02/2017, composto pelos seguintes vereadores: Laudimir Rodrigues da Silva, Edivaldo Antônio de Almeida e Luiz Paulo Glória de Guimarães. Título cidadão honorário. Ordem do dia da reunião seguinte. Segunda discussão e votação dos projetos de lei número 13, 14 e 15/2017 e projeto de lei complementar número 004/2017. Segunda discussão e votação da proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal 37/2017. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 05/2017. Discussão e votação do projeto de resolução 05/2017, discussão e votação dos projetos de decreto legislativo 01 e 02/2017. Solicito ao senhor secretário proceder à chamada final. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques, Duarte Severino Gomes, Edmilson Dutra da Silva, Edivaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira da Costa Filho, Gustavo Nascimento presente, Humberto Freire Pereira, José Rafael Costa, Carla Leite de Araújo, Laudimir Rodrigues da Silva, Luiz Paulo Glória Guimarães, Maria Dorileia Silva, Pastor Julimar Marques da Rocha e Reinaldo Xavier Guimarães. Nada mais havendo, declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.